Olá, esse é o nosso capítulo 2 na Psicologia das Trevas. E nesse capítulo 2 a gente vai falar sobre o predador. A gente precisa entender, para começar, quem que é o predador, como que ele é, né? Então tem algumas características muito importantes sobre ele. Primeiro é que ele é muito charmoso, então geralmente você nunca vai perceber que ele é um predador. Ele sabe o que dizer na hora certa, então sempre tem aquele discurso, aquela frase de impacto, sempre estão otimamente posicionadas. Eles fazem elogio e sorriem. Ou seja, eles sempre estão ali na hora certa, estão fazendo elogios, te colocando para cima, sorrindo para você. Você sente que ele é realmente uma pessoa muito boa. Ele se torna o centro do seu universo. Então, por ter essa atenção toda, ele acaba virando o seu universo, né? Acaba virando a sua vida, né? Eles fazem você se sentir único. Os primeiros encontros são sem segundas intenções e são sempre superficiais. Ou seja, nunca acontece nada de muito invasivo ou que fira o seu pessoal. Quando a pessoa é muito charmosa, ela não faz o movimento errado. Ela sempre vai se esforçar para ter o melhor posicionamento que vai te agradar, que vai transformar essa relação com você numa relação mais forte. Porém, a maior chance é de custar muito caro para a sua sanidade. Então, você tem que sempre ficar esperto quando aparece alguém muito legal, muito boa, muito atenciosa e sem segundas intenções, porque no fundo ele está arquitetando um golpe, né? O controle é a missão do dia dele. Então, toda vez que ele quiser sair de casa ou pensar ou arquitetar uma coisa para fazer, ele quer ter o controle. É uma obsessão pelo controle. Você conhece alguém que sente que o mundo está devendo algo a ele? Então é comum algumas pessoas realmente sentirem que o mundo deve, que o mundo precisa entregar algo de volta. Uma pessoa que consegue o que quer a qualquer custo, se não consegue, a gente tem que pagar a conta. É, eles terceirizam essa conta. Então eles têm as suas missões próprias, eles fazem qualquer tipo de estratégia, inclusive machucar as pessoas. E no trabalho, são aquelas pessoas que fazem de tudo para conseguir uma promoção. Se outra pessoa consegue essa promoção, ele torna aquela pessoa inimiga. Então, é uma pessoa complicada de você lidar. Eles adoram controlar, gerenciar pessoas, gerenciar vidas. Eles querem o controle de tudo que eles conseguem ter. É claro que querer o controle da sua vida não é algo ruim. O problema é querer ter controle da vida alheia. E é aí que se torna um grande problema, né? Os melhores manipuladores são estudiosos de ciência, deixando comandos mais sutis. O que isso significa? Significa que ele sabe como inserir comandos de forma que não pareça que veio dele. Então, posso te falar, eu gostaria que você saísse de casa, pois tem estudos que dizem que 3 horas da tarde é a melhor hora para você sair de casa. Então ele terceiriza o comando dele como se não viesse dele, está só citando algo da ciência, né? Bem inteligente, né? Eles são viciados em poder. E geralmente quem é viciado em poder se interessa por tudo e por todos. Então ele quer saber da sua vida, ele quer saber do que está acontecendo, quer saber do outro, quer saber o que aconteceu, quer saber como vai acontecer. Ele precisa monitorar tudo o que está acontecendo. Os viciados em controle, eles querem fazer de tudo sozinhos para não perder o crédito. Então, sabe aquela missão que ele pode delegar para uma pessoa ou pode te dar? Ele não vai, porque ele precisa fazer sozinho para conseguir ter 100% do mérito e do crédito quando aquilo der certo. Para ele, delegar trabalho significa admissão de fraqueza, ou seja, como eu não consigo, logo eu vou delegar esse trabalho para você. Não espere vencer um debate com alguém assim, é inútil. Você vai ganhar um inimigo se você conseguir ganhar o debate. Eles têm opinião sobre tudo, mesmo que não solicitadas. A sua crítica é dura e faz os outros se sentirem mal. Sabe aquele amigo que vem com aquela crítica de repente, que é destruidora, avassaladora, que não faz muito sentido, que não veio de um lugar muito racional, um pouco subjetivo. No final falo isso porque eu sou seu amigo. Então, esse tipo de crítica que faz você se sentir mal é de uma pessoa controladora, é de um predador. Quando alguém se sente mal, inseguro, ela atenderá mais facilmente às suas demandas. Ou seja, quando você está por baixo, você está se sentindo mal, você está inseguro,
você vai atender aquela ordem daquela pessoa tentando te ajudar mais facilmente. Então, nada melhor do que você colocar a pessoa para baixo e depois dar uma ordem para ela fazer. Desse jeito ela vai te obedecer. Control freaks é o apelido carinhoso dessas pessoas, mas a gente sabe que não é a realidade. São pessoas manipuladoras, são predadores, não são control freaks. Isso é uma dissociação de personalidade, ou seja, até vira uma patologia psiquiátrica. O isolamento social e o narcisismo fazem parte desses seres. Então, eles se isolam, então eles têm uma realidade paralela da sociedade, eles se engrandecem, eles se colocam em primeiro lugar, como a gente viu na aula anterior, e eles simplesmente se isolam sempre, só andam no meio da sociedade para conseguir inserir alguma ideia ou algum plano mirabolante na cabeça deles. Eles fazem isso pois têm certeza que são melhores que os outros. Os sentimentos deles são falsos. Algumas pessoas são doces e genuínas, porém seu instinto diz para não confiar. Quando que não aconteceu isso? De você achar que a pessoa é confiável, mas no fundo alguma coisa te dizia que não era para confiar. Sabe o que era isso no fundo? É seu sexto sentido. E a mente e o coração podem ser enganados, o sexto sentido não. Ou seja, sempre que seu sexto sentido falar mais alto, ouça ele, porque ele não está te falando algo de errado. Os predadores sabem o valor de um relacionamento para algumas emoções e comportamento. Então, eles conseguem criar algumas relações afetuosas, algumas relações com amigos, porque eles sabem a importância que é ele demonstrar algumas emoções, ele demonstrar alguns comportamentos, porque isso gera credibilidade para eles perante a sociedade. Então eles gostam de elogiar a bondade alheia, valorizar esse tipo de coisa, não se importam com generosidade, porém fazem de tudo para parecer generoso. Ou seja, eles não são generosos, eles fazem isso por interesse, eles não têm nenhuma missão de serem generosos, eles fazem porque eles têm interesse em parecerem generosos. No fundo, é a pessoa que vai te trair e te fazer de bobo. Eles são predadores altamente treinados. E além disso, eles adoram ser vítimas. O melhor método para tirar o foco do seu erro é focar no erro do outro. Então, quando você erra em alguma coisa, você cria um erro para um terceiro e você joga a bomba para ele e as pessoas não percebem o seu erro. Então, eles não conseguem admitir um erro. Eles têm uma desculpa para tudo, desde chegar atrasado porque estava em outra reunião ou estava numa entrevista, até mentir e dizer que eu menti porque você não estava me dando atenção, então eu precisava te chamar a atenção de algum jeito. Então sempre vai ter uma desculpa para justificar esse comportamento maluco deles, né? A vítima nunca irá pedir desculpas. Então, ou seja, como que uma vítima pode pedir desculpas? Ele não vai pedir desculpas, ele não consegue entender como que ele estaria errado. Então, desse modo, ele sempre vai terceirizar a culpa de tudo que acontece, vai justificar tudo que acontece. Se eles batem alguém, é porque foram provocados. Ou seja, nem quando eles batem alguém, eles conseguem assumir que bateram alguém, que cometeram uma agressão. A verdade é que nunca serão vítimas, são predadores. Para se proteger, entenda o primeiro passo deles, é uma manipulação sutil. Então começa a monitorar um pequeno pedido, quando pede para você fazer uma pequena mentira, ou para você fazer uma pequena missão para a pessoa que não faz muito sentido nem recompensado. É sutil esse primeiro passo. Depois eles vão se aprofundando em problemas. Então começa a monitorar a sua vida, começa a numerar problemas que você pode ter na sua vida que você não tinha visto e vão te colocar para baixo. Entender quem eles são é o primeiro passo para se proteger. Então a gente tem que aprender a como se defender de predadores humanos. Primeira questão é: pessoas nascem cínicas e más ou se tornam assim pela exposição à sociedade ou a pessoas? Genética influencia muito, porém anos de gentileza forçada influenciam muito para a pessoa ficar assim. Ou seja, a pessoa já era meio mau caráter desde criança e por genética a família incentiva ela a praticar a generosidade
e ela nunca entende direito por que ela está fazendo aquilo, mas ela sabe o resultado que esse tipo de atitude tem, e quando percebe, ela começa a se transformar nessa pessoa controladora, né, nesse predador. Então, tem um ditado que diz: pense duas vezes se o negócio é muito bom. Ou seja, está parecendo que é muito bom? Cuidado, que pode não ser tão bom assim. Trace seu caminho de entrada e saída sempre. Nunca fique cego. Ou seja, você sempre tem que imaginar você entrando numa relação, entrando num investimento, você entrando em uma situação com um caminho de saída pronto para você não se desesperar. Então, se você não faz isso, você fica cego. Você entra sem saber onde você vai chegar e você não faz a menor ideia se você pode sair ou se você deve sair. Quando você cria essa dúvida se você pode sair, aí você tem um problema muito grande, porque o fator emocional para sair dessa relação vai ser muito forte. Os predadores estão desesperados por seus objetivos. Então tem um recurso muito interessante que você pode usar, que se chama o tempo. Então a gente pode usar o tempo a nosso favor. Não adianta você querer ser rápido, ser precipitado, tomar decisões rápidas, porque calma, a vida é muito longa. A média de vida é o quê? 80 anos de idade. Você tem muito tempo de vida, você não precisa tomar uma decisão em 10 minutos. Você pode pensar, você pode refletir e depois você vai tomar uma decisão. Então você usa o tempo para conhecer alguém ou algum investimento. Então antes de comprar as suas ações, comprar suas criptomoedas, calma, observe o gráfico, leia notícias, fique uns meses namorando aquela situação, veja ela subir, veja ela descer, entenda como a pessoa funciona ou como o seu investimento funciona, que você está pensando, e depois você entra com segurança, sem ter nenhuma surpresa, sabendo o tamanho do prejuízo que você pode ter ao sair antes da hora, ou o lucro que você pode ter se der tudo certo. Predadores usam a desculpa da perda de tempo para apressar a vítima. Então nada melhor do que o predador tem do que dizer que você não tem tempo para escolher, que você precisa escolher agora, você precisa decidir agora e de apressar e falar, olha, se passar mais meia hora você vai perder a oportunidade, é uma chance, você tem aquele tempo que está correndo, aquele relógio e é perfeito você tomar uma decisão errada, uma decisão ruim ou uma pior do que isso, uma decisão influenciada. Cada um toma suas próprias decisões e cada um é responsável pelas suas próprias decisões. Não adianta terceirizar em decisões. A responsabilidade é de cada indivíduo. Então dê uma pausa antes de decisões difíceis. Espere, respire, reflita. Você vai ver que armadilhas não vão mais existir. Obrigado por assistirem essa aula. Até a próxima.